Brasil, nós somos um país muito grande, depende de regiões. Então, ir ao ginecologista para fazer o Papa Nicolau, às vezes não é tão simples. Dependendo da região, você não tem os profissionais em quantidade, qualidade suficiente para atender a população. E existe também o próprio preconceito das próprias pessoas em buscarem esse exame, às vezes com medo, e se der alguma coisa. A ideia é que você descubra antes de ter o problema maior. Detectar uma lesão pré-câncer é muito importante. E isso consegue através do Papa Nicolau? Consegue, mas não só dele. A gente vai falar aqui um pouquinho das novidades, né? A história do Papa Nicolau é bem interessante. Começou com um casal de médicos, um médico grego, Georges Papa Nicolau e sua esposa Mary, ela não era médica, e eles estavam na Europa, eles são gregos, eles moravam na Europa na época da guerra. Ele era cirurgião, em volta de 1914, eles foram para os Estados Unidos mudar de vida, buscar um novo estilo de vida, e a princípio ele nem exerceu a profissão de médico. Aí ele também tinha formação de música, ele tocava violino. Aí com o tempo, passados uns 4, 5 anos que ele estava lá, ele conseguiu uma função de médico assistente na Faculdade de Cornell. E lá ele foi estudar prevenção de câncer, exatamente o que nós estamos falando. E nisso ele foi o primeiro a detectar células de câncer no colo de útero de mulheres, células cancerígenas. E aí ele achou que poderia se estudar isso melhor e foi estudando uma maneira de como que a gente poderia fazer esse exame em larga escala para prevenir o câncer de mulheres. Não foi aceito pela comunidade científica no momento. Só por volta de 1945, quase 20 anos depois, que isso foi considerado como importante, porque se falava, nossa, mas e um exame tão íntimo, será que vale a pena ou não? E aí, por volta da década de 1940, 50, começou a se fazer esse exame e que preveniu o câncer de milhares de mulheres. Entendi. Então, quer dizer que quando acontece uma novidade, tem uma tendência, a gente não pode descartar, né, doutora? A gente precisa entender a importância, tirar os preconceitos. Sem dúvidas. Porque nesse momento, se ele tivesse desistido, talvez hoje, né, não teria tanta evidência. Sim. Esse exame. E é interessante que a esposa dele, né, o papel da mulher aí foi a que mais incentivou. Ele colhia o exame dela todos os dias para ter amostra de células para poder estudar. Ela foi a principal incentivadora. Nossa, né? Hoje é mais fácil a gente divulgar informações novas, mas ainda existe, né, essa barreira por novidades. E ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel, nunca ganhou o Prêmio Nobel e preveniu o câncer de milhares de mulheres. E como que ele viu isso? Então, ele observou que se eu analisar as células do colo do útero, eu consigo perceber lesões antes do câncer, lesões pré-câncer. Entendi. E aí eu vou conseguir tratar as mulheres antes que o câncer se torne avançado. Ele começa pela lesão, investigar dentro dessas células, as células que têm a lesão ou não. Isso, que tem pré-câncer ou câncer. A recomendação seria você fazer esse exame 2 anos seguidos, começa-se a partir dos 25 e vai até os 64 anos, e aí a partir de 2 negativos você poderia passar a cada 3 anos, né? E isso foi utilizado durante muitos anos. A partir, como tudo tem uma história, né? Então, de 1940, 50 até 1978, não se sabia exatamente o que causava o câncer. Sabia que tinha o câncer, vamos detectar e vamos tratar. Isso salvou milhares de vidas, né? Milhares e milhares de vidas. A partir de 1978, observou-se que existia um vírus que chama HPV, que é o vírus que dá, ele já é antigo, né? Ele dá verrugas, ele dá lesões. Associou-se e conseguiu fazer essa associação com muito estudo científico que ele era a principal causa do câncer de colo de útero, né? E aí, desde essa época, surgiu o questionamento: será que se eu descobrir quem tem HPV, eu não vou prevenir antes o câncer de colo de útero? Será que antes de ter a lesão, se eu souber quem tem HPV, eu não consigo estar antecedendo? E só entra no detalhe o que é HPV, porque algumas pessoas talvez não saibam sobre o HPV. É o vírus do papiloma humano, é um vírus que causa, ele é um vírus intracelular, que ele entra dentro das células e ele tem, por assim dizer, alguma predileção por algum tecido. E ele, entre aspas, ele gosta do colo do útero, ele fica ali dentro e o organismo, na sua tentativa de se defender dele, e muitas vezes ele fica persistente e ele acaba lesando alterações. Assim,
E ele também é sexualmente transmissível, né? Sim, o HPV, ele é transmitido principalmente por relação sexual. Ele está associado ao câncer de colo de útero, só que ele tem uma história natural. Como que é a história natural do câncer do HPV? Do dia que eu tive a infecção por ele, eu tive contato, ele é altamente transmissível, não é um vírus só, é uma família de vírus. Existem mais de 200 tipos de HPV. Meu Deus. Alguns têm mais risco de câncer, principalmente 16 e 18, eles são por números, né? Alguns têm outros tipos de lesão, mas os mais graves são esses. Só que a gente sabe que aqueles que a gente achava que não tinham tanto risco, hoje pode ser. Então a gente classifica essa família em baixo risco de câncer, alto risco de câncer. Entendi. E a história natural dele. Eu tive contato com o vírus hoje, eu tive uma relação desprotegida, eu não usei camisinha, eu tive contato. Do dia que eu tive contato até aparecer a doença, pode levar até décadas. Geralmente pode levar décadas. Uau! Então, se eu tive o contato, eu detectei o vírus hoje, não significa que aquele contato sexual foi hoje. E que foi desse parceiro específico. E que foi desse parceiro. Você muitas vezes demora muito tempo para se manifestar. E ele tem uma coisa interessante. Embora ele cause o câncer, a maioria das vezes ele se cura sozinho. A taxa de cura dele é altíssima. Acredita que 80% das pessoas tiveram contato com ele em algum momento e grande parte vai desenvolver cura. A maioria cura sozinho. Que bom, que bom. Mas tem que ficar em alerta porque ele é o pontapé inicial para estar indo pro câncer de colo de útero, Sim, né? ele seria o causador.